Gente, ontem, quando nós falamos sobre a alma, a saúde emocional, eu quero continuar nesse tema, que é o tema do nosso final de semana. Na sexta, foi sexta? Sexta-feira, eu falei para as mulheres sobre o poder da identidade. Ontem eu falei sobre a saúde emocional. E hoje eu quero que você abra a sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. Um texto bem conhecido nosso, mas que tem uns pontos que eu quero refletir com vocês nesta manhã. Isaías 61, o pessoal da mídia vai colocar? Ok, obrigada. Na NVI, né? Diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Preste atenção. Coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. 2. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, para consolar todos os que andam tristes. A dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de espírito deprimido. Eles serão chamados carvalho de justiça, plantio do Senhor, para manifestação da sua glória. 4. Eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros. Renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Agora vamos para o 7. Pode pular para o 7. Em lugar da vergonha que sofreu, o meu povo receberá porção dupla. Em vez de humilhação, ele se regozijará em sua herança. 9. Seus descendentes serão conhecidos entre as nações, e a sua prole entre os povos. Todos os que os virem reconhecerão que eles são um povo abençoado pelo Senhor. E na outra tradução diz, família bendita do Senhor. Esse é um dos textos messiânicos mais significativos sobre a missão de Jesus, porque enche o nosso coração de esperança, de confiança e de encorajamento. Como nós somos encorajados quando lemos esse texto? Porque todos nós que vivenciamos os conflitos e os desafios da vida, nós enfrentamos aqui nesse mundo desertos e vales, mas nós não podemos perder o foco do nosso propósito aqui. Por que nós podemos ver esse texto nessa perspectiva? Porque é o texto que Jesus leu no início do seu ministério. Quando Jesus começou, e Lucas registra esse episódio, ele entrou na sinagoga, ele abriu o livro do profeta Isaías, está lá no versículo 4, 18 e 20. Ele entra na sinagoga naquele momento especial de culto, de adoração a Deus. Ele abre o livro do profeta Isaías e ele começa a ler exatamente esse texto. O Espírito do Senhor está sobre mim porque me ungiu. E ele diz, hoje se cumpre essa palavra. É muito especial quando nós entendemos que aquilo que Isaías escreveu há mais de 700 anos antes de Jesus nascer, se cumpriu naquele momento que Lucas registrou. Porque mais do que salvação, perdão dos pecados, vida eterna, que é o que nós recebemos, quando nós entendemos o plano perfeito da redenção, através do sacrifício de Jesus na cruz, quando nós aceitamos Jesus, há nesse texto também uma promessa de cura.
Uma promessa de cura que transcende apenas ao espiritual. Salvação, vida eterna, perdão dos pecados, tudo isso nós sabemos que está no nível espiritual que Deus nos destinou, que Ele outorgou para nós e que recebemos por direito da cruz do Calvário. Mas tem mais. Ele promete cura da alma. E aqui está o ponto central para nós vivermos uma vida em abundância, como nós falamos ontem, quando citamos João 10:10. O ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Então nós podemos receber Jesus como Salvador, sermos batizados e membros de uma igreja. Podemos ir na igreja em todos os cultos. Podemos nos engajar na obra, trabalharmos ativamente para Deus e mesmo assim não vivenciarmos uma vida em abundância se não entendermos o que é vida em abundância. Quantas pessoas que estão hoje participando ativamente e o que nós chamaríamos muitas vezes de religiosidade, está ali presente, mas não vive essa plenitude da presença do Senhor na sua alma, na sua vida, em toda e qualquer situação. Quando recebemos Jesus, a palavra de Deus nos diz que nós nascemos de novo, não é isso? Nascemos da água e do Espírito. No Espírito é instantâneo. Naquele momento que nós aceitamos Jesus, com o nosso coração quebrantado, nós passamos a ser filhos de Deus, porque é o que a palavra de Deus nos diz a todos quantos receberam. João 1,12, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós saímos da condição de criatura e passamos para a condição de filhos de Deus. E isso já nos dá uma nova posição. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Passamos a fazer parte da família de Deus. Recebemos o Espírito Santo que ativa o nosso espírito para nos ligarmos a Deus e passarmos a ter vida com todos os direitos inerentes conquistados por Jesus na cruz do Calvário. Mas aí tem um ponto que quando Jesus se apresenta, Ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida é Ele. É preciso entender que a vida nós já temos. A vida no espírito, a vida na alma, a vida no corpo. Mas que nós precisamos aprender a vivenciar essa vida. É uma escolha. Vida em abundância é mais do que uma vida comum. É uma vida no espírito que transborda na alma. Tem que tocar a nossa alma, essa alma tão humana, essa alma que ao longo da nossa vida se deteriora, essa alma que vem trazendo memórias, histórias, adversidades, angústias, dores, essa alma humana, tão humana, marcada pela nossa história. Mas é preciso que essa vida de Deus em nós, que está no nosso espírito, venha transbordar na alma, para nascer da água, não só do Espírito. Há nascimentos na Bíblia, gente. Quando nós olhamos a origem, e eu gosto de citar que não se vai ao destino sem olhar a origem. Isso está escrito aqui no livro, no Enigmas da Alma. Por quê? Porque a origem vai me apontar o destino. A origem vai me apontar o propósito. A origem vai me apontar o nascedouro da vida. Por onde eu devo caminhar. E quando nós vamos na origem da palavra de Deus, lá em Gênesis 1. O que diz em Gênesis 1:1, gente? No princípio, qual é o versículo? Vocês sabem de qual? No princípio, criou Deus os céus e a terra. Você crê nisso? Amém? Porque se você crê nisso, tudo mais faz sentido.
Porque aqui não tem uma historinha que a gente vai ficar procurando. Era uma vez um Deus que se iniciou assim. Não, não tem. Tem uma declaração. No princípio que criou Deus, os céus e a terra. Agora, olha o que diz o 2. Né? E a terra era sem forma e vazia. Então, já havia um caos, né? Trevas cobriam a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Só até aí. Entenda isso. Olha o que diz o versículo 2, segundo os estudiosos, entre o versículo 1 e o 2, há eras aí. A terra era sem forma e vazia. Né? A terra tornou a ser, no hebraico, quando nós começamos a ler, a origem da terra tornou a ser. Por quê? Porque a gente já sabe o que houve da queda. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então a gente tinha escuridão, né? Caos, a gente tinha água, e a gente tinha, aí nessa descrição, o Espírito de Deus se movendo sobre a face das águas. Mover, na tradução do nosso português, né? Quando a gente lê mover, no hebraico, o verbo que dá esse sentido de mover, na verdade é o mesmo movimento que a galinha faz sobre os seus ovos. Como que é o movimento da galinha sobre os ovos? Era esse movimento, mover. Para que a galinha faz isso sobre os ovos? Aquecer, porque ali está nascendo uma vida. Não é isso, gente? Vai aquecendo ali. O Espírito do Senhor se movia sobre a face das águas, preservando a vida desde o início. Agora nós vamos lá para Nicodemos. João 3. Nicodemos chega para Jesus e fala: o que eu devo fazer para receber essa vida? Né? Jesus começa a explicar para ele sobre o novo nascimento. João 3 é a história do novo nascimento. Aí Nicodemos, assustado, fala: eu tenho que voltar ao ventre da minha mãe e nascer? Aí Jesus fala para ele: o que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Você precisa nascer da água, mesmo elemento lá de trás, e do Espírito. Olha o que ele está falando. Aí, eu tenho que entrar no ventre da mãe e nascer. Como é que nós nascemos? No ventre da mãe entra uma semente de vida. A semente está envolvida em quê no ventre da mãe? Água. Água. Não é? A bolsa está lá cheia de água. A semente fica imersa na água. E o Espírito de Deus sustenta a vida. Mas tem mais, gente. Versículo 3. Disse Deus: haja luz. Primeira, a voz de autoridade de Deus, o seu ágio da criação foi: haja luz. Quando o tempo se completa no ventre da mãe, é hora de dar a luz. Isso é tremendo, gente. Toda a palavra de Deus tem sentido para nós. A vida é autorizada. E aí, para a gente nascer da água e do Espírito. Água. Jesus disse: quem tem sede, vem a mim e beba. Né? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior, do seu ventre. A água agora que vai produzir a vida espiritual. E aí, quando chegou aqui, ele disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Profecia: o mundo que andava em trevas viu uma grande luz, e os que jaziam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz.
Água. A palavra é a água que limpa e purifica. O Espírito de Deus, desde o princípio na criação, presente na existência da vida de uma criança, e presente é Ele que faz o novo nascimento na nossa vida. E a luz, quando nós recebemos a luz, toda a escuridão sai, todas as trevas, não só as trevas no sentido físico, mas as trevas também simbólicas, as trevas da ignorância, as trevas onde não enxergamos o que Deus tem para nós, as trevas que nos impedem muitas vezes de ver o brilho do sol, mesmo quando tudo parece difícil, quando você pensa que você está olhando para a escuridão, num túnel que não tem nada para você ver, de repente você vê que lá tem o brilho do sol e que o Senhor tem a resposta para a sua vida. Irmãos, nós andamos em luz e não andamos em trevas. O mundo tem sido coberto de trevas. Quantas pessoas hoje nas trevas da ignorância? Quantas pessoas nas trevas espirituais, que mesmo conhecendo muitas vezes o Evangelho, um conhecimento apenas de um assentimento intelectual, de saber alguma coisa que aprendeu, mas que não tem vivido e não tem aberto os seus olhos para perceber que nós estamos numa convergência do tempo. O que está acontecendo à nossa volta? É despertar, irmãos. A luz está brilhando, nós somos como luzeiros no mundo, porque nós estamos aqui para trazer essa luz do Senhor para as trevas da ignorância. Não podemos de forma nenhuma não perceber o que está acontecendo. Precisamos entender da ciência dos tempos, irmãos. Ciência dos tempos. Os filhos de Issacar, está lá em Números, eles sabiam tudo o que deveria se fazer naquele momento. Eles conheciam a ciência dos tempos. Precisamos de uma geração com essa visão, com essa sabedoria, para conhecer a ciência dos tempos. O Senhor quer nos dar esse discernimento, gente. O Senhor quer nos dar um tempo comum que todos nós conhecemos, que é esse tempo contado por relógios, calendários, que nós sabemos exatamente o que é, quantos dias já vivemos, quantas horas já vivemos, quantos anos já vivemos. Isso é cronos, é físico. Há um tempo subjetivo, que é o tempo da nossa experiência de vida, tempo de maturidade. E como nós precisamos hoje de cristãos maduros, de homens e mulheres amadurecidos, que deixam as coisas de menino, para alcançar uma visão da excelência, para alcançar uma visão do que tem que fazer nesse tempo. Mas quantos estão agarrados em tudo isso que tem acontecido no sistema maligno desse mundo, que Jesus diz que o mundo jaz no maligno, e não tem percebido o que está acontecendo à sua volta? Irmãos, o ataque contra a família não é mais sutil. Anos e anos foi um ataque sutil. Hoje não, é ostensivo. O inimigo quer roubar a nossa família, quer destruir nossa família. Mas eu tenho falado em todos os lugares onde eu tenho ido. Eu não me canso de falar sobre isso, que quando tem valente à porta, porque isso é que a palavra de Deus diz, o diabo não entra para roubar. O inimigo não entra para roubar. Porque nós não geramos filho para povoar o inferno. Nós geramos filho para povoar os céus. E ninguém pode bater mão na nossa herança. Então não vamos brincar de ser família. Não vamos brincar de casinha. Não. Nós somos hoje convocados a entender o que está acontecendo para sermos realmente guardiões da nossa família. Guardiões, Deus nos constituiu como guardiões. Esse é o tempo da maturidade, o tempo subjetivo.
O tempo lógico é aquilo que eu venho tratando com vocês, da cura da alma. Tempo lógico é quando caem as fichas. Quando você fala, meu Deus, eu preciso de tal cura nessa área. Eu preciso tirar, entender que mágoa é essa que eu trago na minha alma. Eu preciso entender que inconstância é essa que eu não consigo levar uma vida com firmeza. O que tem por detrás disso? Que busca é essa que eu vivo anos e anos, numa busca que nunca vai saciar a minha alma? Quantas pessoas estão buscando em relacionamentos, em coisas, em poderio, em status, em dinheiro, com tantas coisas que o mundo tem a oferecer e que cada vez mais que conquista, mais angustia na sua alma. Porque nada disso pode trazer a paz que só o Senhor Jesus tem para nós. Então é tempo de entendermos isso, isso é tempo lógico. O Senhor quer que a gente compreenda isso, que saia as escamas dos olhos da nossa alma. Ver com a visão da alma. Ouvir com os ouvidos da alma. Converter o coração. O que é converter? Verter, derramar, fluir. É um coração que se derrama para outro coração. E na conversão é o nosso coração se derramando para Deus. Pelo amor que já foi provado, Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Não somos órfãos. Então, quando nós começamos a compreender quem nós somos, qual é o propósito da nossa vida, nós vamos andar aqui como filhos da luz. Lá em Efésios 5, se vocês abrirem o capítulo 5 de Efésios, vocês vão ler lá, andar em sabedoria, andar em amor, andar como filhos da luz. Esse tem que ser o andar do cristão. Ah, como que eu vou andar aqui neste mundo? Andar em sabedoria. Sabedoria não se aprende em bancos escolares. Sabedoria não se aprende em livros. Sabedoria não se aprende ouvindo os eruditos. Não. Sabedoria vem de Deus. Sabedoria vem do trono da graça de Deus. Quando os nossos olhos se abrem para compreender e que as fichas começam a cair, os insights começam a acontecer. E aí você começa a se libertar. Sua alma é livre. Sua alma não fica mais no cativeiro. Sua alma, o texto todo de Isaías, eu vou depois citar essas partes rapidinho, para a gente entender o que é uma alma livre, uma família livre. Só tem igrejas fortes quando as famílias são curadas. Quando as famílias são fortes. Pessoas inconstantes é apenas uma denúncia de que tem questões da alma que precisam ser tratadas. Deus está chamando um exército hoje, de gente corajosa. Quando o Senhor falava para Josué, lá em Josué 1, esforça-te, ser corajoso, não tenha medo. Gente, quem era Josué? Guerreiro corajoso. Josué tinha medo? Não tinha. Quando a gente lê a história lá, ele foi aquele que foi lá, olhou a terra e falou, não, nós vamos entrar lá, tem gigante? Tem isso? Tem, mas aquela terra é nossa, porque o Senhor nos deu. Ele já era corajoso. Só que naquele momento, olha, Deus fala naquele capítulo várias vezes com ele, não tenha medo, ser forte e corajoso. Por quê? Porque há momentos que o desafio é tão grande que a gente tem que novamente inserir na nossa mente a coragem, porque a coragem tinha uma promessa, eu estarei com você. Eu estarei com você. Se Deus está conosco, irmãos, a gente enfrenta qualquer batalha. Não importa que o inimigo venha com qualquer armamento, qualquer direção, qualquer arsenal do inferno contra nós, nós venceremos, porque a nossa vitória já foi conquistada na cruz do Calvário. Então não vamos vacilar. Não vamos deixar essa falta de direção de vida atingir a nossa vida. Somos sim cristãos, discípulos de Cristo. Então precisamos entender isso. Essa mensagem de Jesus,
que Isaías profetizou há tantos anos. É uma mensagem que ecoa nos nossos ouvidos ainda hoje. Que nós precisamos entender o ministério. Então, o tempo lógico é o tempo onde a gente tem discernimento. Discernimento. É esse tempo. E o outro tempo é o tempo kairos. Tempo da oportunidade. Nós estamos nessa janela do tempo. Nós estamos na janela do tempo da oportunidade. Embora tantas pessoas estejam sem enxergar o que é essa janela do tempo e não estão compreendendo, nós estamos na janela do tempo kairos. Olha o mundo, gente. Mas vai melhorar porque aquele homem, será um bom governante. Não tem mais isso, gente. São pessoas boas, de boas intenções, que querem realmente andar por princípios. Mas a Bíblia diz, quando pensarem que a paz e segurança lhes sobrevirá repentina destruição. De mal a pior. O que a igreja tem que fazer? Resistir firme. Aliás, hoje a gente ouviu uma palavra do Corte dizendo sobre resistência. Resistência. Resistir firmes. E é isso que a palavra de Deus nos diz aqui nesse texto. E é muito importante a gente entender isso, que esse nascer da água é progressivo na alma. Ciência dos tempos, irmãos. Vamos compreender, tirar a barreira da mente, olhar para a vida pensando em tudo que Deus tem para nós. Então, vamos entender um pouquinho o que esse texto diz, porque quando Isaías profetizou, ele escreveu o livro de Isaías, no capítulo 1, olha como era o estado do povo. Capítulo 1, quando Isaías começa a profetizar, no capítulo 1, versículo 5 e 6. Lá no primeiro texto, né? Ali já evidenciava o adoecimento das relações, as distorções que adoecem a alma. E o texto também revela o propósito de Jesus em curar, restaurar a família, curar a alma, para que possamos viver uma vida em abundância. Diz o seguinte: toda a cabeça está doente, mentalidade, todo o coração enfermo, sentimentos, desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões e chagas inflamadas, umas e outras não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. Essa era a situação que Isaías estava contemplando naquele momento, um adoecimento generalizado. A mentalidade das pessoas estava totalmente distante de Deus, os sentimentos perversos ali permeando a história do povo de Deus. E aí ele começa a profetizar sobre o Messias, e nós já sabemos que quando não entendemos isso, vão ficar mergulhados nos sofrimentos adquiridos ao longo da vida na família. Quais foram os sentimentos que você vivenciou? E aí pensa que não tem mais solução. E aí sim tem uma morte subjetiva, que poderá afetar a transmissão geracional, para que a descendência seja ferida e obstruída no fluir da vida. Irmãos, a geração de amanhã sai de dentro das nossas casas. A geração de amanhã sai de dentro das nossas casas. Quando nós olhamos o mundo, a gente fala: meu Deus, como é que vai ser a geração de amanhã? Se não trabalharmos efetivamente na função que Deus nos outorgou, nós veremos uma geração perdida nos princípios e valores da família. Porque a família foi constituída por Deus para ser uma representação do reino de Deus aqui na terra. Uma colônia dos céus na terra, com a responsabilidade de implantar a cultura do reino e de fazer a transmissão geracional dos princípios de Deus. Somos nós.
Paternidade é um chamado espiritual para representar o Deus Pai na nossa família. É nossa responsabilidade. E Jesus vem apresentar uma nova dimensão de vida que foi profetizado por Isaías. Ele diz: enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado. Como é que está seu coração? Ele veio para tratar dos coração quebrantado. Cuidar daqueles que estão com o coração quebrantado. O que é isso? É querer a cura. Como eu falei ontem, identificar, reconhecer o que está doendo lá dentro. Quantas pessoas hoje que estão vivendo em sofrimentos da alma, angustiadas, marcadas por dores, carregando a rejeição, com identidade distorcida, mas que não estão alertas. O coração não está quebrantado. Ele disse que veio anunciar liberdade, proclamar liberdade aos cativos. Cativo de quê? Eram pessoas que estavam realmente cativos dentro de uma prisão? Não. Cativo aqui é todo cativeiro da alma. Todo cativeiro na mente, que a Bíblia chama de fortaleza da mente. Todo cativeiro nas emoções. Todo cativeiro de impulsos que nos levam e nos distanciam dos princípios de Deus. O salmista orou suplicando: Senhor, livra a minha alma do cárcere. Só faz essa oração quem identifica que tem áreas da sua vida que não tem conseguido controlar e que são impulsos que o está levando muitas vezes para um processo de autodestruição e que quando ele sente esse processo, ele começa a sofrer os efeitos disso no corpo, na alma e no espírito. Cativo de quê? Mágoas, ressentimento, amargura, rancores, falta de perdão. No cativeiro da desonra. Quantos estão hoje colhendo uma triste colheita porque desonraram? Desonraram pais, desonraram autoridade, quebraram princípios. Estão hoje nesse cativeiro. Reproduzindo em famílias conflituosas, em relacionamentos conflituosos, todo aquele sofrimento lá de trás, vivendo num cativeiro emocional. A família é o cenário onde essas feridas iniciam. Quantos saíram de casa em resistência à autoridade dos pais e constituíram famílias sem a bênção dos pais? Quantos estão, não sei por que isso acontece comigo, não sei por que a minha família acabou. Por quê? Porque muitas vezes nós não estamos percebendo as armadilhas de Satanás, as armadilhas do inconsciente, com aquelas memórias lá de trás, onde tantos estão agarrados, sem viver a vida em abundância. Lá no texto do amor, 1 Coríntios capítulo 13. Quando a gente lê todo aquele ideal do amor, o amor tudo sofre, o amor tudo crê, o amor tudo suporta, o amor tudo espera, o amor jamais acaba. Como é que diz lá no versículo 11? Quando eu era menino, diz bem assim, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino, mas agora que cheguei a ser adulto, deixei as coisas de menino. Esse amor não é para crianças imaturas. Esse amor é para gente madura. Para gente que decidiu assumir a sua responsabilidade na vida. E que tem assumido isso e parou de ficar cultuando ídolos do passado, dos erros que ficaram lá no passado, de um fútil legado recebido dos pais. Mas Jesus veio trazer libertação das trevas aos prisioneiros. E quando a luz entra nas sombras da nossa alma, não tem como lá dentro ficar coisa guardada, gente. É preciso limpar. Limpar o coração. Limpar, abrir a boca, colocar para fora, chamar alguém, conversar e confessar. E confissão traz cura, confissão traz perdão. Confessamos a Deus para receber perdão e confessamos ao outro para receber cura, porque estamos no corpo.
corpo. Como corpo, nós precisamos entender que quando nós estamos adoecidos dentro do corpo, a gente acaba contaminando o corpo. Porque se você tiver uma unha encravada, todo o seu corpo vai sofrer. Você nem consegue caminhar direito com uma unha encravada. E quando a cabeça está doente? E o câncer da alma, que é a amargura, que dá metástase, uma pessoa amargurada no corpo, ela contamina as pessoas à sua volta. A amargura é o câncer da alma. Por quê? Porque a pessoa amargurada não consegue ver beleza em nada. Ela só sabe criticar. Ela só sabe apontar erros. Porque a amargura faz com que a pessoa se torne uma pessoa que não consegue fluir na vida com leveza. E a palavra de Deus nos diz que Ele veio trazer, em lugar do choro, coroa em vez de cinzas. Restauração das emoções. Você quer ser curado das suas emoções? A palavra tem cura. E crer em Deus, todos nós já sabemos disso, é um assentimento. Palavra é a verdade. Mas a chave para nós recebermos essa coroa em lugar de cinza, isto é, honra em lugar de humilhação, é quebrantar o coração, abrir a alma para limpar tudo que tem lá dentro. Óleo de alegria em vez de pranto. Estão vendo como ele muda o cenário? Ele muda a história, ele vai mudando. Óleo de alegria em vez de pranto. Manto de louvor em vez de espírito deprimido. Quanta gente deprimida começa a cantar, começa a louvar. Os mais belos hinos e poesias foram escritos em tribulação, e dos céus as lindas e ricas melodias se ouviram na escuridão. Ele coloca luz nas nossas sombras. Cante, cante em todo o tempo. Paulo disse na prisão: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Quando nós estamos nos momentos difíceis, aprender é o diferencial para a gente encarar os momentos difíceis. Carvalhos de justiça, firmeza. Plantio do Senhor para manifestação da sua glória. Reconstruirão as velhas ruínas, restaurarão os antigos escombros. Meu irmão, minha irmã, você será reparador de brechas. Aquilo que foi destruído na família de origem, aquilo que aconteceu lá atrás, não vai repetir na sua família. Se você trabalhar dentro desse princípio, o Senhor vai te ajudar a reconstruir as cidades arruinadas, as famílias arruinadas, de geração em geração, através do conserto, liberar perdão, fechar a porta para a repetição do passado, assumir o nosso lugar diante do Senhor e em lugar da vergonha, dupla honra. O que te envergonhou ao longo dos anos? Talvez a humilhação, talvez a pobreza, talvez aquele menino que não teve ninguém para apoiar, aquela menina que não teve um pai para segurar na mão. E o Senhor diz: em lugar da vergonha, dupla honra. Você agora é minha filha, meu filho amado. Esse é o caminho da cura, elevação do nosso padrão de vida para uma vida de vitória, uma vida em abundância, uma vida na presença do Senhor. Amém. Deus nos abençoe. Pode tocar. Aleluia. Vai ficar em pé, gente. O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu. Para que você foi ungida? Para que, meu irmão, você foi ungido? Pelo que me ungiu. O Senhor te ungiu, homem. O Senhor te ungiu, mulher. O Senhor te ungiu, jovem. O Senhor te ungiu com um propósito, para pregar
boas novas. Você é agente de Deus aqui nessa terra. Somos famílias agentes de Deus de transformação. Se você estiver junto com a sua família aí de origem, família física, biológica, fica junto, dá a mão do seu marido. Agora, se você não está com a família, junta aí na família de Deus. Segura na mão de alguém que está do seu lado. Família de Deus. Em nome de Jesus. Quero chamar o pastor Márcio, a Priscila, Isabela, bem aqui para cima, para vocês orarem pelas famílias da igreja. Eu vou orar junto com vocês, porque eu creio que essa igreja que tem o nome de Emanuel, Deus conosco em cada vida, Deus conosco em cada família, Deus conosco neste lugar, Deus conosco de uma família unida, uma família cristã que faz o levantar da luz de Deus nesse lugar, onde cada família é como luzeiro aqui neste lugar, resplandecendo, para que outros possam olhar e dizer: eu quero a minha família como aquela família, eu quero a minha vida como aquela vida, eu quero aquela igreja, porque lá tem uma família de Deus. Vamos orar. Em nome de Jesus, acolhemos em nosso coração, ó Deus, essa palavra de luz. Que o coração de cada um aqui nessa manhã venha se converter ao Senhor. Que nosso coração venha se derramar, como foi hoje declarado, Jesus. Convertei-vos, convertei-vos, convertei-vos e lamentai. Converta-se o vosso riso em choro. Oh, limpai o coração, a tua palavra diz. Eu oro nesta manhã, Senhor, que o Senhor venha converter o coração dos pais aos filhos, dos filhos aos pais, que o Senhor venha trazer, ó Pai, quebrantamento espiritual para os nossos corações. Oramos, ó Pai, por uma graça especial hoje, para gerar quebrantamento em cada coração, ó Deus. Os homens que estão aqui, as mulheres que estão aqui, os filhos que estão aqui, as crianças, os jovens, adolescentes, ó Deus, toca agora com a sua luz. A sua palavra é a luz que nós precisamos, no meio dessas águas, ó Pai, no meio da escuridão, onde existe treva. Nós oramos para que a tua luz possa brilhar, que a tua luz venha sobre as nossas vidas, ó Pai, em cada área da nossa vida que está oculta, ó Deus, aonde sequer, ó Deus, talvez nós nem saibamos. O Senhor venha trazer essa luz nos lugares mais sombrios do nosso interior, e que o Senhor venha converter o coração de cada um que nesta manhã, Senhor, que sejamos honestos e transparentes diante do Senhor, que não venhamos ter medo da luz, porque a tua palavra diz, ó Pai, que a tua luz, ela nos capacita, Senhor, a andar, Senhor, em pleno dia, ó Pai. Eu te peço nesta manhã, ó Deus, que aqueles que talvez no passado foram tão incomodados pela luz, porque nós não somos das trevas, nós somos da luz, ó Pai, que venhamos nos aproximar ainda mais da luz. Não somos como aqueles, ó Deus, que amaram mais as trevas, ó Deus, que quando o Senhor veio à terra, a tua palavra diz que muitos amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Mas que nesta manhã o Senhor venha, ó Pai, nos dar a capacidade, Senhor, de lamentar, de fato chorar, ó Deus, um choro de arrependimento, não um choro deste mundo, não um choro, ó Deus, de remorso, mas o choro que vem do arrependimento. Produz arrependimento nessa manhã, ó Deus, em cada coração. Enquanto você está orando com a pessoa do seu lado, você que está próximo de alguém, eu queria que você pudesse pedir ao Espírito Santo de Deus para produzir no seu coração arrependimento verdadeiro, que o seu coração possa voltar hoje para o caminho da origem, porque Deus quer te dar um destino de bênçãos. Deus tem um destino de paz para você, Deus tem um destino abençoado para a sua vida, mas você precisa voltar à origem, você precisa estar lá no começo de tudo, aonde tudo estava em ordem, pela palavra de Deus, pela luz de Deus, pela verdade e pelo amor acolhedor de Deus. Pai, que o Senhor possa acolher nesta manhã, ó Pai, cada pessoa, cada coração, ó Deus, que haja conversão
em cada coração. As pessoas que estão também assistindo pela internet, que elas sejam, ó Pai, tocadas e ministradas agora, que a luz do conhecimento de Deus, que os seus olhos sejam abertos, ó Pai. Eu oro por cada vida aqui presente, que os olhos do coração sejam abertos e que voltemos, ó Pai, com o nosso coração rasgando não somente as vestes, mas os nossos corações, que venhamos abrir os nossos corações e permitir sermos transformados de glória em glória pela renovação do nosso entendimento, em nome de Jesus, em nome de Jesus.